Odisseia, por Homero, tradução de Frederico Lourenço, canto 20. Porém, no adro do palácio se deitou o divino Ulisses, pôs no chão uma pele não curtida de boi e por cima muitos velos de ovelha, das que continuamente matavam os aqueus. Já deitado, veio Eurínome atirar-lhe por cima uma manta, e aí ficou Ulisses, incapaz de dormir, a planejar no coração a desgraça dos pretendentes. E de dentro do palácio saíram as servas que com os pretendentes costumavam ter relações. Riam-se entre elas em ambiente de alegria e boa disposição. Mas o coração de Ulisses revoltou-se no seu peito e muito refletiu no espírito e no coração se haveria de ir atrás delas e dar logo a morte a cada uma, ou se as deixaria dormir com os arrogantes pretendentes uma última e derradeira vez. Rosnou no seu íntimo como a cadela que rosna aos pés dos seus cachorros, e vê um homem que não conhece a ele se quer atirar. Assim rosnou Ulisses no seu íntimo por causa das más ações, batendo no peito, assim se dirigiu ao seu próprio coração. Aguenta, coração, já aguentastes coisa muito piores. No dia em que o Ciclope, de força irresistível, devorou os valentes companheiros, mas tu aguentaste até que a inteligência te tirou do antro onde pensavas morrer. Assim falou, interpelando o coração no próprio peito, e o coração aguentou, mantendo-se em obediência completa, ele é que dava voltas e voltas na cama. Tal como o homem, à frente de um grande fogo ardente, revolve um enchido, recheado de sangue e gordura sem parar, na sua ânsia de que se asse rapidamente, assim Ulisses se revolvia na cama, pensando como haveria de pôr as mãos nos desavergonhados pretendentes, um homem contra muitos. Aproximou-se dele Atena, tendo descido do céu, de corpo parecia uma mulher. Postou-se junto da cabeça e disse-lhe essas palavras: Por que estás acordado, ó homem perseguido pelo destino? Aqui tens a tua casa, aqui tens a tua mulher e o filho, um rapaz que qualquer um quereria ter como filho. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses: Tudo o que disseste, ó deusa, foi na medida certa, mas ao espírito e ao coração me vêm preocupações. Como porei as mãos nos desavergonhados pretendentes, um homem só, quando eles são muitos lá dentro? E além disso, tenho outra preocupação ainda maior. Se eu os matar por tua vontade e pela vontade de Zeus, para onde fugirei? Peço-te que reflitas sobre isso. Assim falou então Atena, a deusa de olhos esverdeados. Homem duro, outro confiaria em amigo mais fraco, um que é mortal e não é dotado de muitas ideias. Mas eu sou uma deusa que sempre por ti mantenho vigília em todos os teus trabalhos. Agora dir-te-ei isso: se 50 exércitos de homens mortais estivessem contra nós, desejosos de nos matar em combate, mesmo assim lhes levaria os bois e os rebanhos robustos. Entrega-te agora ao sono, é coisa desagradável passar toda uma noite sem dormir. Estás prestes a sair do sofrimento. E assim dizendo, sobre as pálpebras lhe derramou o sono, e para o Olimpo regressou Atena, divina entre as deusas. E quando o dominou o sono, deslaçando as preocupações do coração, acordou a esposa conhecedora de coisas sensatas, e chorou sentada em cima da cama de cobertores macios. E depois de ter saciado com lágrimas o coração, a Artemis dirigiu uma prece à mais divina das mulheres. Artemis, deusa excelsa, filha de Zeus,
Quem me dera que agora tiraste uma seta contra o meu peito, ou então que me reabatasse uma tempestade e me levasse pelos caminhos cheios de brumas até que a foz do oceano, o rio que flui em sentido contrário. Também as tempestades arrebataram as filhas de Pandário. Os pais tinham sido mortos pelos deuses e elas ficaram como órfãs no palácio. Tratava delas a divina Afrodite, dando-lhes queijo, doce mel e vinho suave. E Hera lhes concedeu beleza e sabedoria superior à de todas as mulheres. Deu-lhes estatura a sacra Artemis, ao passo que Atena ortogou-lhes a perícia nos gloriosos trabalhos. Mas quando Afrodite, divina, subia para o alto Olimpo para pedir às donzelas o termo de uma bonda pujante, dirigiu-se a Deus que lança o trovão, que tudo sabe. Tanto a aventura como a desgraça dos homens mortais, foi então que as tempestades arrebataram as donzelas, dando-as às fúrias detestáveis para serem suas criadas. Quem me dera que assim me tirassem da vista humana os deuses do Olimpo, ou que me matasse Artemis para que eu morresse a pensar em Ulisses e passasse para debaixo da terra odiosa, sem nunca alegrar o espírito de um homem pior. É uma desgraça suportável chorar de dia com grande tristeza no coração, porque depois sobrevém à noite o sono. É que o sono, quando cobre as pálpebras, tudo nos faz esquecer, tanto as coisas boas como as más. Mas o Deus faz que sonhos maus venham ao meu encontro. Essa noite dormiu ao meu lado alguém que parecia ele, com o aspecto que ele tinha quando partiu com o exército. E alegrei-me porque não pensava que fosse um sonho, pensava que finalmente que se tratava da realidade. Assim falou e logo sobreveio a aurora de trono dourado, mas enquanto Penélope chorava, ouviu-a o divino Ulisses, que em seguida ficou na dúvida, pois dava-lhe a impressão de que ela o reconhecera e estava ali perto da sua cabeça. Apanhou a manta e os velos em que dormia e colocou-os em cima de uma cadeira na sala. Para fora de casa, levou a pele de boi e pô-la no chão. Levantou as mãos para Zeus, Zeus Pai, se é pela vossa vontade, que vós, deuses, me trouxestes para a terra e mar até a minha pátria, depois de tantos maus tratos que eu receba, da parte de quem já está acordado dentro de casa, um sinal, e cá fora eu receba também um sinal de Zeus. Assim rezou, ouviu o Zeus, cujo pensamento abrange tudo, e logo trovejou do resplandecente Olimpo por cima das nuvens. Regozijou-se então o divino Ulisses, e perto da casa foi uma moleira a proferir presságio favorável. Lá do lugar onde estavam os moinhos do pastor do povo, nesses moinhos trabalhavam ao todo 12 servas, que moíam a cevada e o trigo, tutano dos homens. As outras dormiam, já tinham moído o que lhes competia. Só essa não parara ainda, porque de todas era a mais fraca. Parou de moer e disse palavras que eram presságio para o amo. Zeus Pai, que é soberano dos homens e dos deuses, trovejaste bem alto lá do céu cheio de astros. No entanto, não há nuvens, mostras a alguém um prodígio. Concede também a essa desgraçada que se cumpra o que disser, que seja esse o último dia que os pretendentes se alegram com os seus deliciosos festins na casa de Ulisses, esses que deram cabo dos meus membros com dores que fazem mal ao coração, enquanto vou moendo farinha, que essa seja a última vez que participam num banquete.
Assim falou e regozijou-se com o presságio divino Ulisses, com o trovão de Zeus, pois era sua intenção castigar os culposos. Foi então que saíram as outras servas do belo palácio de Ulisses. Todas juntas avivaram na lareira o fogo que nunca esmorecia. E levantou-se da cama Telêmaco, semelhante aos deuses. Vestindo a roupa, pendurou no ombro uma espada afiada. E nos pés resplandecentes calçou as belas sandálias. Pegou na forte lança de bronze à ponta e colocou-se junto à soleira, de onde assim falou a Euricleia. Querida ama, trastastes bem o estrangeiro aqui em casa, dando-lhe cama e comida, ou jaz por aí ignorado? É assim a minha mãe, embora seja sensata. Sente o impulso de tratar bem um homem que não vale nada, mas manda embora outro melhor, sem honra alguma. Respondendo-lhe, assim falou a sensata Euricleia: Nisso, ó filho, não censures quem não é censurável. Ele esteve lá, sentado a beber vinho, quanto ele quis, de comida disse ele não ter fome. Ela perguntou-lhe, mas quando ela se lembrou da cama e do descanso, ela mandou as servas fazer-lhe uma cama. Mas ele, tão desgraçado e abandonado pelo destino, não quis dormir numa cama, debaixo dos cobertores, mas sobre uma pele de boi não curtida e velos de ovelha. Dormiu no adro e nós atiramos-lhe uma manta por cima. E assim falou, e Telêmaco atravessou o palácio de lança na mão, com ele seguiam 2 galgos. Foi até a ágora juntar-se aos aqueus de belas Quinêmides. Chamou as outras servas, a mulher excelente, Euricleia, filha de Ops, filho de Pisenor. Despachai-vos todas, umas a varrer e salpicar a casa, outras a atirar sobre os tronos bem feitos tapetes de púrpura, que outras limpem as mesas com esponjas e lavem as taças para misturar o vinho, e as taças bem torneadas de asa dupla. Outras irão agora à fonte buscar água e que a tragam o mais depressa possível, pois os pretendentes não se manterão longe da sala, mas chegarão cedo. Hoje é uma festa para todos. Assim falou, e elas obedeceram às palavras. 20 delas foram à fonte de água escura, e as outras ocuparam-se da lida da casa com grande habilidade. Em seguida, entram os servos dos aqueus, que logo racharam lenha. Com perícia, as mulheres voltaram, enquanto isso, da fonte. Depois delas veio o porqueiro, trazendo 3 porcos, os melhores de toda a vara. Deixou-os pastar no belo recinto do pátio e dirigiu-se a Ulisses com palavras doces. Estrangeiro, os aqueus já te olham com melhores olhos ou ainda te desconsideram no palácio como antes? Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses: Prouvera, ó Eumeu, que os deuses castigassem o insolente e violento comportamento que eles mostram em casa alheia, sem terem qualquer medida da vergonha. Foram essas as coisas que diziam entre si, e aproximou-se então Melante, o cabreiro de cabras, trazendo as melhores cabras de todos os rebanhos para o jantar dos pretendentes. Com ele vinham 2 pastores. Atou as cabras debaixo do pórtico ecoante e dirigiu-se a Ulisses com palavras insultuosas. Estrangeiro, ainda aqui estás a estovar dentro de casa pedindo esmolas? Não queres sair daqui para fora? Já estou a ver que não nos despediremos, tu e eu, sem uns bons murros, pois é de forma desavergonhada que pedes esmola.
além de que há outros jantares de aqueus. Assim falou, mas não lhe deu resposta o astucioso Ulisses, abanou a cabeça com pensamentos terríveis no fundo do coração. Depois desses chegou um terceiro, Filécio, condutor de homens, trazia para os pretendentes uma vitela estéril e gordas cabras, que barqueiros tinham transportado do continente, esses que também transportam homens, se com eles forem ter. Atou os animais debaixo do pórtico ecoante e aproximou-se do porqueiro com essas palavras: quem é esse estrangeiro, ó porqueiro, que chegou há pouco à nossa casa? De que linhagem de homens declara ele ser originário? Quem são os parentes? Qual é a sua pátria? Vítima do destino, na verdade, de corpo parece um rei, mas os deuses dão a tristeza àqueles que muito vagueiam, mesmo fiando para reis o fio da dolorosa desventura. Assim dizendo, aproximou-se de Ulisses e deu-lhe a mão e falando, dirigiu-lhe palavras aladas. Salve, ó pai estrangeiro, que no futuro a aventura venha a teu encontro, apesar de agora muito sofreres. Zeus pai, nenhum deus é mais destrutivo que tu. Não sentes compaixão dos homens, apesar de os teres criado, envolve-nos na miséria e nos sofrimentos dolorosos. Comecei a suar assim que te vi, e encheram-se os meus olhos de lágrimas, recordado de Ulisses, pois também ele, penso, estará vestido com tais farrapos. Vagabundo entre os homens, se é que vive e contempla a luz do sol, mas se morreu e está já na mansão do Hades, ai de ti, ó irrepreensível Ulisses, que me mandasse tomar conta dos bois, ainda rapaz na terra dos cefalênios. Agora os bois são em número incontável, mas não haveria outra maneira de a raça dos bois de ampla fronte crescer como espiga de trigo para outro homem. Mas agora são estranhos que me mandam trazer o gado para eles comerem. Não ligam para o jovem no palácio, nem tremem diante da ira dos deuses. Querem é dividir entre eles os haveres do amo há muito ausente. É esse o pensamento que dá muitas voltas ao coração no meu peito. Não me ficava bem partir, estando vivo o filho, para outra terra, levando os meus bois para junto de homens estrangeiros. Mas causa-me calafrios ficar aqui a sofrer, tratando de gado que pertence a outros. Na verdade, eu já teria muito fugido para junto de outro rei poderoso, visto que as coisas aqui estão insuportáveis, mas ainda penso naquele desgraçado, se ainda virá causar a dispersão dos pretendentes no palácio. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses: boieiro, visto que não me pareces vil ou falho de perpicácia, vejo que tens sensatez no teu espírito, isto te direi e confirmarei um grande juramento, que seja a minha testemunha Zeus acima de todos os deuses. E esta mesa hospitaleira e a lareira do irrepreensível Ulisses, aqui cheguei. Enquanto tu estás aqui, chegarás a essa casa, Ulisses, e verás com teus olhos, se quiseres, a chacina dos pretendentes, que agora nesse palácio se darão ares de senhores. A ele deu resposta o homem boieiro de bois: que tal palavra, ó estrangeiro, possa cumprir o crônida, conhecerias como é a minha força, como são as minhas mãos. Então reusou Eumeu a todos os deuses, pedindo que ao palácio regressasse o sagaz Ulisses. Foram estas as coisas que disseram entre si:
Porém, os pretendentes estavam reunidos para assassinar Telêmaco, mas uma ave de agouro apareceu do lado esquerdo, uma águia que voava alto, segurando uma tímida pomba. Então, entre eles, tomou Anfínomo a palavra e disse: Amigos, esse é nosso plano, a matança de Telêmaco não reverterá a nosso favor, pensemos antes num festim. Assim falou Anfínomo e a todos agradaram as suas palavras. Foram para a casa do divino Ulisses, onde despiram as capas e as colocaram sobre assentos e tronos. Sacrificaram grandes ovelhas e gordas cabras, sacrificaram porcos engordados e a vitela da manada. Assaram e distribuíram as vísceras e nas taças misturaram o vinho. Foi o porqueiro a oferecer as taças e o pão foi distribuído por Filécio, condutor de homens, em belos cestos. E o serviçal era Melantio. Lançaram mãos às iguarias que tinham à sua frente, mas Telêmaco, pensando no que seria vantajoso, sentou Ulisses na sala, perto da soleira de pedra, e pôs-lhe um banco velho e uma mesa pequena, deu-lhe uma dose de vísceras e depois verteu vinho numa taça dourada, dizendo essas palavras: Senta-te aí entre os homens a beber o teu vinho, eu próprio afastarei de ti os insultos e os murros de todos os pretendentes, visto que isso aqui não é uma casa pública, é o palácio de Ulisses e foi para mim que ele o herdou. E vós, pretendentes, refreai o espírito, que não haja insultos e murros, que não surjam conflitos. Assim falou, e todos os outros morderam os beiços e olharam admirados para Telêmaco pela audácia com que falou. Mas a ele respondeu Antino, filho de Eupites: embora desagradável, aceitamos, ó aqueus, o discurso de Telêmaco, na verdade é com ameaças que nos fala. Mas porque Zeus Crônida não permitiu que o calássemos aqui no palácio, apesar de ele falar com voz bem penetrante. Assim falou Antino, mas Telêmaco não ligou para suas palavras. Enquanto isso, arautos conduziam pela cidade a sagrada hecatombe dos deuses, e os aqueus de longos cabelos estavam a reunir-se no bosque cheio de sombras de Apolo, que acerta ao longe. Depois de terem assado a carne, de a terem tirado dos espetos, distribuíram as porções e deleitaram-se com o glorioso festim. E aqueles que distribuíam as porções deram a Ulisses uma dose igual a que receberam os outros, pois assim ordenara Telêmaco, filho amado do divino Ulisses, porém Atena não permitiu de modo algum que os arrogantes pretendentes se abstivessem do comportamento ultrajante para que a dor penetrasse no fundo do coração de Ulisses. Havia entre os pretendentes um homem sem lei alguma. Seu nome era Ctesipo e tinha morado em Same. Confiante na sua fabulosa riqueza, fazia a corte à esposa de Ulisses, que há muito estava ausente. Foi ele que então falou aos pretendentes: escutai, orgulhosos pretendentes, aquilo que vou dizer. O estrangeiro recebeu há muito a sua dose justa a que lhe competia, pois não fica bem privar-se do que merecem os convidados de Telêmaco que aqui chegam. Não, também darei eu ao estrangeiro um presente hospitaleiro, que ele poderá dar como gorjeta à serva que lhe der banho ou a outro dos servos aqui na casa de Ulisses. Assim falando, atirou com força o casco de um boi que tirara do cesto ali ao pé. Não acertou em Ulisses, que evitou o arremesso, inclinando a cabeça com um sorriso sardônico e amargo. O casco de boi foi acertar na parede e Telêmaco repreendeu então Ctesipo com essas palavras:
Que discipo, que coisa tão proveitosa para o teu coração, nem sequer acertaste no estrangeiro, pois ele próprio evitou o arremesso. De outro modo, ter-te-ia eu trespassado com a minha espada afiada, e o teu pai teria de tratar do teu funeral em vez do teu casamento. Que ninguém nessa casa ostente comportamentos vergonhosos, pois agora vejo e apercebo-me de todas as coisas, tanto as boas como as más, antes não passava de uma criança. Não obstante, aguentamos à vista de tudo isso, o sacrifício de ovelhas, o consumo de vinho e de pão. É difícil um homem só resistir a muitos. Agora, peço-vos que não continueis a prejudicar-me com vossa hostilidade. Mas se é vosso desejo assassinar-me com o bronze, até isso eu preferiria. Seria melhor para mim morrer do que assistir constantemente a todos esses ultrajes. Estrangeiros agredidos, servas arrastadas de modo vergonhoso através do belo palácio. Assim falou e todos os outros ficaram em silêncio. Tardiamente tomou a palavra Gelau, filho de Damastor. Amigos, contra um homem que diz coisas justas, ninguém se deveria encolerizar com palavras agressivas. Não mostremos mais violência ao estrangeiro, nem a nenhum dos servos que estão aqui na casa do divino Ulisses. E a Telêmaco e a sua mãe, eu diria uma palavra amável, na esperança de que encontre boa vontade nos vossos corações. Enquanto no vosso espírito permaneceu a esperança de que o sagaz Ulisses pudesse regressar à casa dele, não se poderia lançar-vos a censura de ficardes à espera, retendo os pretendentes em casa, pois tal ter-se-ia revelado mais proveitoso para o caso de Ulisses regressar à sua casa. Mas agora é evidente que nunca mais regressará, portanto tu deverás sentar-te ao pé da tua mãe e dizer-lhe para casar com aquele que lhe oferece melhores presentes, para que possas gozar a herança paterna, comendo e bebendo enquanto ela trata na casa de outro. A ele deu resposta o prudente Telêmaco: não por Zeus, ó Gelau, pelas dores do meu pai, que algures, longe de Ítaca, pereceu ou vagueia. Não atraso o casamento da minha mãe, mas digo-lhe que se case com quem ela quiser. Também eu dou presentes, mas tenho vergonha de mandá-la embora de casa contra a vontade dela, que o Deus nunca permita tal coisa. Assim falou Telêmaco, e entre os pretendentes provocou Palas Atena um riso inexaurível, desviando-lhes o espírito. E não era com as próprias bocas que se riam, mas com outras. E a carne que comiam estava alagada de sangue e de lágrimas. Se encheram os seus olhos e no seu íntimo chorava o coração. Então, entre eles, tomou a palavra o divino Teoclímeno. Ah, desgraçados, que mal sofreis! A noite encobre as vossas cabeças, os vossos rostos e até os vossos joelhos por baixo. Ardem os gritos de dor, cheias de lágrimas estão as vossas faces e manchadas de sangue as paredes e o teto. O adro está repleto de fantasmas, repleto está o pátio, para a escuridão do Érebo se precipitam e o sol desapareceu do céu e tudo cobre a bruma do mal. Assim falou e todos riram-se dele, muito divertidos. Entre eles falou Eurímaco, filho de Pólibo. Desvairado é esse hóspede que chegou há pouco de fora. Depressa, ó rapazes, levemo-no para fora da casa, para a ágora, já que ele pensa que é de noite aqui dentro. A ele deu resposta o divino Teoclímeno. Eurímaco, não me desguias para o meu caminho, tenho olhos e ouvidos e 2 bons pés, e no peito tenho um espírito que não foi criado de qualquer maneira.
Será com esses que irei para fora de casa, pois em ti vejo a desgraça que vem ao vosso encontro. A ela não escapará nenhum de vós pretendentes que no palácio de Ulisses praticais tais violências na arrogância da loucura. Assim dizendo, saiu da bem construída sala de banquetes e foi ter a casa de Pireu, que com gentileza o acolheu. Mas os pretendentes olhavam uns para os outros e tentavam provocar Telêmaco, fazendo troça daquele que convidara. Assim lhe dizia um dos jovens insolentes: Telêmaco, ninguém tem mais azar que tu com hóspedes, pois tens para aqui esse mendigo imundo e nojento, sempre a querer vinho e comida, que não sabe fazer nada, nem na guerra nem na paz, é somente um fardo para a terra. E o outro levantou-se e pôs a proferir profecias. Não, faz antes, como dizemos, será mais proveitoso. Atiremos os estrangeiros para o Manau com muitos remos e mandemo-los para a Sicília como escravos por um bom preço. Assim falavam os pretendentes, mas ele não ligou para o que diziam, sempre com os olhos no pai, à espera do momento em que poria as mãos nos pretendentes sem vergonha. Perto deles tinha colocado seu belo assento a filha de Icário, a sensata Penélope, e ouviu na sala as palavras de cada um. Tinham os pretendentes preparado festim com gargalhadas, uma refeição aprazível, pois tinham sacrificado muitos animais, mas nenhuma refeição poderia ser mais desgraciosa do que aquela, que uma deusa e um homem forte estavam prestes a oferecer-lhe, mas tinham sido os pretendentes a planejar primeiro atos repugnantes. Final do canto de número 20, venho assim que possível com o 21º canto.